também, meu irmão. Tem como subir isso aqui? Tem. Isso. Aí. Bom. Opa. Se quiser chegar mais pra lá, tá. Glória a Deus. Estamos aqui na Praça João Haas. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Viemos aqui simplesmente para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria compartilhar um trecho também que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz que todo joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, cada um de nós, toda a humanidade, vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Cada um de nós. O diabo, seus demônios, o falso profeta, o anticristo, todos os ateus de todas as épocas, todos os ímpios, cada um, Pedro, Tiago, João, Maria, vão estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o único Deus verdadeiro. Somente o Senhor Jesus Cristo salva e liberta o homem do poder do pecado. Então viemos aqui para pregar Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e intercede por você. Se arrependa enquanto é tempo, pois tudo passará. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 35, que diz: Jesus falou: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Só estamos de passagem nesta terra. A Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, que somos peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem. A Bíblia diz: Filipenses capítulo 3, aqui é a cidade eterna de todo cristão, de todo aquele que serve a Jesus verdadeiramente. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 20, que diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, que até sujeita a si todas as coisas. A cidade de todo cristão é a Jerusalém celestial,
só estamos de passagem. Todo cristão verdadeiro almeja estar com Cristo, como diz Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo cristão verdadeiro não vê a hora de estar com Cristo. O melhor momento para todo cristão verdadeiro é a hora de partir para a eternidade e estar com Cristo. Porque a morte nada mais é que a porta para a eternidade. Ou a pessoa vai passar na presença de Deus, ou para sempre vai estar separado, banido da face de Deus. Tudo depende como você vive nessa terra. O apóstolo Paulo falou aqui, Filipenses 1, 23, mas de ambos lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Partir, estar com Cristo, ir para o céu. No céu não vai haver mais lutas, tribulações, privações. Então, para todo cristão verdadeiro, o melhor momento é o momento da morte, porque ele vai encontrar Jesus Cristo, ele vai voltar para casa. A casa de todo cristão verdadeiro é o céu ao lado de Jesus Cristo. Aqui só estamos de passagem. Eu não espero mais nada desta terra. Aqui é lutas e aflições, angústias, privações. Eu não vejo a hora de um dia estar com Cristo no céu. Tudo depende como você vive nessa terra. Se você viver na prática do pecado, você vai colher a condenação eterna. Separação eterna de Deus. Se por outro lado você renunciar todo o pecado, os prazeres desta vida, se você renunciar a sua vontade para fazer a vontade de Jesus, colherás a vida eterna, herdarás a vida eterna. A escolha final é de cada um. Por isso estamos nesta noite compartilhando a mensagem da palavra de Deus de forma totalmente gratuita. Se arrepende enquanto é tempo, pois Jesus Cristo está voltando. Jesus falou lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende enquanto você está vivo, você está com saúde. Busque a Deus. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a Deus. Hoje pode ser o teu último dia de vida.
Se você descer a sepultura hoje, estarás salvo ou condenado? Infelizmente, muitas pessoas têm endurecido o coração para o Evangelho, têm tido comichões nos ouvidos, coceira nos ouvidos, porque não querem ouvir a palavra de Deus. Querem as coisas desta terra, querem as coisas desta vida. O Evangelho não lhe interessa, só interessa as coisas deste mundo. É só isso que interessa: política, futebol, Netflix, o pecado. É só isso que interessa. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 13, ali a parábola do semeador. E ali tem um solo, o primeiro solo, que é chamado a beira do caminho, onde a semente caiu e veio as aves e comeram essa semente. O solo representa o coração do ser humano. A semente é o Evangelho. As aves ali representam demônios que tiram a palavra do coração do ser humano para que não creiam e venha a ser salvo. Infelizmente, muita gente tem endurecido o coração, não compreende a palavra de Deus, porque ouve a palavra de Deus com o coração endurecido. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. Um dia, cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Cada um de nós. Não se engane. Você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida, mas escute com atenção. Um dia você vai prestar conta diante de Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 12, diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, que diz: cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa. Abandone o pecado. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4 e também em Lucas capítulo 4, a proposta do diabo para o Senhor Jesus Cristo. Na tentação do deserto, o diabo mostra reinos e toda a glória de todos os reinos do mundo. Ali mostrou o Império Romano, os impérios da época. E aí o diabo vem com a proposta e fala para Jesus: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Jesus, a resposta de Jesus Cristo para o diabo: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás e darás culto. Só que o diabo tem oferecido os reinos do mundo aos homens, e os homens têm abraçado isso com força. Por isso, rejeite o pecado, rejeite
a sedução, rejeite os prazeres desta vida, porque se você morrer com seus pecados, você vai colher a condenação eterna. Escolha Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. A Bíblia diz também mais, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você que está aqui nesta noite, não despreze o dom gratuito de Deus. O dom é presente. Jesus Cristo te oferece vida eterna. O diabo, inimigo das nossas almas, é o inimigo derrotado. Ele já foi sentenciado. O diabo vai ao lago de fogo e enxofre. Mas mesmo assim, ele vai fazer de tudo para levar o maior número de pessoas possível com ele para o lago de fogo e enxofre. Não vim aqui te colocar medo, só vim te avisar, te alertar segundo a palavra de Deus. Não despreze o dom da vida eterna, da salvação, por momentos de prazer que passam. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz, Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se você viver segundo a sua natureza, se você satisfazer a sua natureza, que é chamado de carne, a pessoa vai colher a condenação eterna. Se volte para Jesus, renuncie o pecado, os prazeres desta vida, diga não ao pecado, diga não ao diabo. Se arrepende enquanto é tempo. Jesus Cristo te chama através da sua palavra ao arrependimento. Se arrependa enquanto é tempo. A esperança para a tua vida. Você está vivo, você está respirando. A esperança para a tua vida, e a única esperança é o Senhor Jesus Cristo. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação, não é catolicismo romano, não é nenhuma igreja evangélica, não é budismo, nem islamismo, nem hinduísmo, mas é Jesus Cristo, o que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, ressuscitando ao terceiro dia. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus Cristo é soberano sobre tudo. O Senhor Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro e invencível. Nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Ele é um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 6, que diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Deus é o Deus todo-poderoso, santo, perfeito, justo. A Bíblia diz lá em Abacuque 1:13, diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é santo, Deus é puro. Se arrependa enquanto é tempo. Deus te chama à santidade. Deus te chama
a você se arrepender dos pecados. Como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16: sede santo, porque eu sou santo. Arrepende-te enquanto é tempo, povo de Goiânia, pois Jesus Cristo está voltando. Arrepende-te. Jesus Cristo te quer no céu com Ele. A questão é, você quer ir para lá também? Essa é a questão. Jesus quer tanto que veio há mais de 2000 anos, morreu em nosso lugar. Jesus é o nosso resgatador. Ele pagou a nossa dívida. Qual foi o preço que Jesus pagou pela nossa dívida? A Bíblia nos relata na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Jesus Cristo. Essa foi a moeda, esse foi o preço que Jesus pagou com o seu sangue. Fomos comprados não com ouro ou com prata, com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Jesus, à cruz do Calvário, vertendo o seu sangue. Lá em João 19:30, Jesus declara: está consumado. Ou seja, o plano da salvação está concluído. Jesus Cristo fez tudo isso por amor. Ele deu a sua vida. Jesus não foi assassinado. Ele deu a sua vida para depois torná-la de volta. Ele deu a sua vida voluntariamente. A Bíblia diz lá em Marcos 10, 45, diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Jesus te quer no céu com Ele. Jesus quer passar a eternidade contigo, mas você quer? Não rejeite a vida eterna. Não rejeite o presente da salvação, que é a vida eterna. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, dando a sua vida. Se arrepende enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, a partir do versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te oferece a vida eterna. Creia, coloque a sua confiança, coloque a sua esperança em Jesus e obedeça ao Evangelho, obedeça à palavra de Deus enquanto é tempo.
Tudo que você planta, você vai colher. Tudo que o ser humano planta, ele colhe. Se você plantar uma vida na prática do pecado, você vai colher a condenação eterna. Mas se por outro lado, você renunciar, abandonar e obedecer ao Evangelho até o fim da vida, herdarás a vida eterna. Se arrepende enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 15 até o 21, ali está falando a parábola do rico insensato. Rico insensato por quê? Porque esse rico só queria saber das coisas terrenas, das coisas desta terra. Ele estava cego, espiritualmente falando. Ele só queria saber dos bens desta terra. Esse rico insensato, ele fez uma colheita extraordinária. E aí ele teve um problema, porque a sua colheita extraordinária não dava nos seus celeiros. Só que ele achou uma solução. Ele falou: eu vou destruir esses celeiros, construir outros maiores, então vou recolher todos os meus frutos. Então direi a minha alma. Isso já no versículo 19 de Lucas capítulo 12. Então direi a minha alma: come, bebe, regala-te, descansa, porque tem muitos bens para muitos anos. Aí veio a sentença, no versículo 20 do capítulo 12 de Lucas. Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? E o que tu tens preparado? O que significa pedirão a tua alma? Hoje à noite você vai entrar em óbito. Hoje à noite você vai partir para a eternidade. E o que tens preparado e para quem será? Ou seja, o que você tem feito com essa vida curta? Para quem você viveu? Você viveu para si ou para Deus? Ouça com atenção. Hoje à noite pedirão a tua alma. A gente não sabe, mas hoje à noite você pode descer a sepultura. Se você descer a sepultura hoje, está salvo ou condenado? O momento do óbito, escute com atenção, chega para todas as pessoas. O momento do óbito chega para todas as raças. A morte chega para a criança, para o adolescente. A morte chega para o homem, para a mulher, para o idoso. A morte chega para todas as pessoas. Você está preparado para o momento do óbito? Você está preparado para descer a sepultura? Pense nisso. Pense nisso. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Você tem vivido para si ou vivido para Deus? Queria que você pensasse nisso. Mas há uma esperança. Jesus Cristo. Você está vivo. Deus te deu mais uma oportunidade para você se arrepender, para você se voltar para Ele. Se arrependa enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando. O Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Se arrependa.
Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz na Eclesiastes 9:4: a esperança para quem está entre os vivos, a esperança para a tua vida. Nem tudo está perdido. Se arrependa. Jesus está de braços abertos a te receber. Basta que você se arrependa. A Bíblia diz lá em João 6,37: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que vem a mim, qualquer pessoa que vem a Jesus, mas tem que vir com quebrantamento, tem que vir com humilhação. Não venha com soberba para Jesus, que Ele não vai te ouvir. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Os humildes são aqueles que reconhecem que dependem de Deus, que são dependentes de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando. A esperança para a tua vida, e a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra nesta noite. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Boa noite, a graça e a paz.